Meus irmãos, quero estar trazendo aqui uma palavra abençoada, uma palavra de alegria, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de ânimo para a sua vida. A Bíblia relata no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no verso 32 ao 37, está escrito assim: E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 37. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Esse foi José, chamado pelos apóstolos Bernabé, que traduzido é filho de consolação, levita e natural de Chipre. Meus amados, é importante nós ressaltarmos algo bem aqui nesse momento. Esses versículos ele demonstra, meu irmão, com clareza como viviam os primeiros cristãos. Porque na verdade a presença do Espírito Santo de Deus era de tão intensidade com aqueles homens que eles tinham riquezas, né? Mas aquelas riquezas, falando de bens materiais, de moedas, de dinheiro, naquele tempo, pessoas vendiam as suas propriedades e davam, né, para os apóstolos, para que eles pudessem investir nos seus ministérios pessoais no em prol de ganhar almas para o reino de Deus. Mas a gente vê aqui, meus amados, que eles repartiam uns aos outros aqueles bens de acordo com a necessidade de cada um. Vou fechar minha Bíblia aqui. Em que mundo vivemos hoje? O mesmo Jesus da era do cristianismo, da era dos apóstolos, é o mesmo Jesus de hoje. Mas infelizmente isso não acontece mais no meio da igreja, no meio dos irmãos. Uns querem ter mais do que os outros. E pelo contrário, não dividem nada com ninguém. Aqui não vou generalizar, mas existe sim um grande número, se não a maioria, dos que querem sempre mais. O egocentrismo, o egoísmo, a avareza, o amor ao dinheiro tem distorcido tanto a palavra de Deus, o evangelho, que muitos se corrompem atrás dos púlpitos, pregando simplesmente prosperidade financeira. Eu estou aqui para quebrar esse protocolo e dizer, sim, precisamos investir principalmente em países que o evangelho não pode mais ser pregado. Como, por exemplo, eu tenho um pastor, Aristides, que está ali na África, e ele precisa, sim, de ajuda financeira, para que os seus filhos, entre aspas, eu posso dizer, aquelas crianças que estão abandonadas pelos pais porque não têm condições, né, de criarem seus filhos, o pastor acolhe. Ele tem hoje 138 crianças e dá dó aquelas crianças comendo apenas feijão com arroz. Nós devemos sim ajudar esses tais que estão precisando, mas infelizmente não está acontecendo isso. Muitos que têm aí seus templos grandes vivem iludindo a sua fé, vivem pregando o evangelho mentiroso, pessoas que vêm a público na TV ou nas redes sociais pedindo dinheiro, dizendo que é um investimento no céu. E muitos tolos, me desculpe a expressão, caem nesse golpe. Nesse momento eu quero te alertar. Se você sentir de Deus de ofertar na sua igreja, oferte.
Se você sentiu de Deus de ajudar os necessitados, ajude. Se você sentiu de Deus de ajudar o profeta, ajude. Porque assim era antigamente. Uns aos outros, dividiam uns aos outros, vendiam, dividiam uns aos outros de acordo com as suas necessidades. E realmente tem pessoas ainda que precisam da nossa ajuda. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe abundantemente a sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.